Tudo bem? Que a graça e a presença do Senhor seja imensamente grandiosa em vossas vidas. Chegou o grande dia. Eu vou estar compartilhando com vocês como foi o meu nascer de novo, como eu nasci novamente em Cristo Jesus. E o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas muito edificante. Peço que fiquem aí e se sentirem no coração, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas que às vezes estejam passando por isso ou algo parecido venham se edificar e se fortalecer, que Cristo salva, que Cristo restaura a vida, restaura casamentos, restaura tudo aquilo que for perdido. Então fique comigo aí que a história, vai ser muito boa. Então, vamos para Era uma Vez. A minha história, ela se resume em um versículo. Eu vou começar com ele. Lá em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Profundo, né? Eu despertei com esse versículo. Então vamos ao começo. Em janeiro de 2016, o meu esposo sempre trabalhou com oficina de carro e eu sempre trabalhei com ele. Eu ainda tentei, fiz um auxiliar de enfermagem, mas parei no meio do curso e fui trabalhar com ele. Estávamos bem, estávamos tudo tranquilo, bem financeiramente, bem no casamento. Nós congregávamos na Assembleia aqui de Ribeirão Pires, São Paulo. E eu não me envolvia nos trabalhos da igreja. Isso assim, sempre fui da igreja, né? Eu cresci na presbiteriana, casei muito novinha lá em Cascavel, Paraná. E vim, o meu esposo é daqui de São Paulo, vim morar pra cá. Eu tinha 18 anos. Sempre domingueiros, raras vezes íamos de fim de semana, meio de semana. A nossa Bíblia ficava dentro do carro já preparada para o próximo domingo. Meu marido tinha um desejo de comprar um caminhão. Compramos o tal do caminhão. Tá um irmão da igreja trabalhando com a gente. E aí o caminhão começou a levar multa por andar no centro de São Paulo, eu não poderia. E começou a chegar as multas. E nós estávamos pagando. Eu iria dar entrada nesse caminhão com um carro que nós tínhamos. E esse carro deu defeito, tínhamos que arrumar. Enquanto isso eu fui lá, me antecipei, peguei um empréstimo no banco e dei de entrada neste caminhão, esperando que eu iria vender aquele carro e ia quitar o banco. E fiquei com as parcelas, né, do mês. E aí nós pegamos e em abril surgiu a oportunidade lá em Cascavel, onde é a minha cidade natal, onde todos os meus familiares, meus parentes moram aqui em São Paulo, somente a família dele, que é minha também, né? Já adotei. Mas minha família toda é de lá. Meu pai, minha mãe, tios, tudo lá. Minha família da mãe dele é de lá. E aí surgiu a oportunidade. Vamos para Cascavel. Com o agregamento, o serviço do caminhão lá, eu conseguiria pagar a parcela dele tranquilamente, naquela que eu ia vender o carro e quitar o banco. E vida que segue, né? Uma cidade mais pequena, tudo, qualidade de vida. E aí, nós colocamos isso em nosso coração. Por que eu digo isso? Porque nós falamos para o nosso pastor Marcos, e ele falou assim: vocês oraram? Vamos orar, colocar nas mãos do Senhor se é realmente isto que é para vocês fazerem. E a gente orou, mas a gente foi naquela do cala consente. Deus não respondeu a nossa oração. Mas aí hoje eu vejo que nós oramos já com a resposta no nosso coração.
E quando você já está determinado, você já está com uma resposta no seu coração, independente do que seja falado, do que seja te instruído, você não vai mudar de ideia. Você vai sempre procurar aquilo que se encaixa com a resposta que já está em você, com a decisão que já está em você. Então, nós, no nosso coração, nós já tínhamos tomado a decisão. E para que aguardar a resposta de Deus? Se Deus não falou nada, é porque é para ir. E colocamos, em uma semana, a gente colocou toda a nossa vida dentro daquele caminhão. E fomos. Fomos embora com a cara e a coragem, na época 2 carros e uma moto. E vendi um carro aqui, deixei o outro que era para quitar o banco aqui. A minha intenção era vender ele aqui para quitar lá. E levei a moto. Chegando lá na casa da minha mãe, derramamos lá tudo, a mudança, levei tudo. Aqui em São Paulo, a gente mora no fundo da casa do meu sogro. A gente construiu aqui atrás, então não pagamos aluguel. E aí fomos para lá, ficamos na casa de minha mãe, apertadinho, nós em 4. O Moisés tinha, o meu filho mais velho, ele estava com 10 anos e a pequenininha com 2 anos, a Isabela. Chegamos lá, tudo diversão, tudo, né, novidade. Quando ele foi lá para acertar o serviço do caminhão, o cara falou, deu para trás. Ele falou assim, não, eu achei que seu caminhão era diferente, eu precisava de outro tipo de caminhão, não dá. Esse caminhão seu teria que mudar, precisa de um refrigerado, que é aquele câmera fria. E aí tentamos, não, a gente arrumar outra coisa. E vai. E foi nessa peleja. Isso a gente foi em abril. E em 3 meses eu com uma dívida no banco da entrada do caminhão, dava 1.000 e pouco. Mais a parcela do caminhão, 1.000 e pouco. Então eu tinha uma parcela de 2.000 e pouco por mês só do caminhão. E eu tinha um cartão de crédito bom, tudo, nome limpo, tudo certinho. E aí a gente foi gastando. Eu fui mantendo aquele caminhão e não conseguia. Fomos em todos, muitas pessoas, primos dele, meu pai, tudo, tentou ajudar ele, indicando, dando nomes, né, de lugares para ir, tudo. E ele fez vários, assim, cadastrou caminhão em vários lugares, porém nenhum deles chamou. Nem para fazer uma mudança de uma rua para outra. E ali ele já começou a ir atrás de serviço. Nada. E ele tinha um ano de carteira registrada, que ele trabalhou de motorista de teste na Volkswagen aqui. Não conseguiu nada. As portas se fecharam tremendamente. E ali a gente, né, começou a entrar em desespero. E o dinheiro foi acabando e o caminhão à venda. Aí, graças a Deus, uma pessoa veio e pegou o caminhão, aí deu uma entradinha pra gente e assumiu as parcelas. Assumiu no nosso nome. Só que a gente, no momento que a gente tava, a gente podia nem escolher muita coisa, né, pra não perder. Só que eu não poderia atrasar a parcela que eu tinha no banco. E aí, por quê? Porque era o único bem que eu tinha, era o caminhão no meu nome. Então, tinha o risco do banco vir querer tomar, né? E eu tinha vendido pro rapaz. Com ele, o caminhão tá super bem, deu serviço um monte, tá super feliz com o caminhão. E aí, o Ricardo veio pra cá, pra São Paulo, pra buscar o carro que tava aqui. No meio do caminho, esse carro dá defeito. O câmbio, ó, ele era automático, parou de funcionar. Funcionando, uma hora funcionava, outra hora não funcionava. E para fazer câmbio é caro. E nós já no perreio. E ali a gente foi passando. Ele chegou com o carro lá, não dava para sair com o carro ficou lá. Aí conversando com o primo dele tinha um Corsinha e falou assim, ó, vamos trocar, vamos fazer um rolo, eu te dou o Corsinha e mais 10 de R$600. Eu vendi bem abaixo da tabela já, pra poder arrecadar um dinheirinho e ter um carro, né? E aí, foi pra ele, ainda ele rodou, ó, um tempão com o carro não deu mais defeito. E ali, ele foi passando, ele conseguiu um serviço pra aprender a pintar. Para ganhar um salário mínimo.
E eu recebi a proposta de terminar o meu curso. Eu tinha um auxiliar de enfermagem, porém lá em Cascavel o auxiliar não trabalha, tem que ter técnico. E aí lá eles têm uma escola super boa do estado, não paga nada. Porém o estágio é durante o dia e a aula à noite é 100% presencial em todos os momentos. E ali a gente foi, decidimos melhor eu terminar o curso do que ir trabalhar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer chocolate, entrei na internet, aprendi a fazer trufa, pão de mel e bolo e fui fazendo. Docinho, brigadeiro para festa, para essas coisas, aprendi lá e fui fazendo, vendendo lá no curso para poder ter o dinheiro para dar andamento, para ter condução para ir para o curso. E ali as coisas foram se esfriando. No começo a gente começou a ir para a igreja lá. Porém a gente estava passando numa dificuldade tão grande, sabe? Precisando ter dinheiro para nada. E eu cheguei na igreja lá, é um alerta às igrejas. Eu cheguei lá e eles estavam no momento de festa. Eles estavam escolhendo roupas, tudo, pra ir até a festa. Se eu não me engano, ia ser dos jovens. Ia ter um congresso. E as irmãs, tudo lá empolgadíssimas com as roupas. Elas só falavam daquilo. E eu fiquei constrangida, porque eu não ia ter aquele dinheiro para participar da festa. Afastei, não fui mais para os cultos. E coloquei assim, não, eu sirvo Deus em casa. Passar esse tempo. E ali a gente se afastou. A gente parou de congregar. E lá, em julho, eu comecei a fazer o curso. Ele estava trabalhando lá, aprendendo a fazer pintura. E aí, ficou 2 meses lá. Ele desesperado, porque não era o serviço que ele estava. Apareceu uma outra oportunidade para ganhar bem mais e como eletricista de ônibus, que é a função dele, né? Que é o trabalho dele. Aí as coisas começaram a melhorar. O salário aumentou. Eu continuava com a dívida no banco. Eu já tinha estourado meu cartão de crédito, já que tinha um limite alto. Já tinha estourado meus outros 2 cartões. Os cartões tudo estourado. Porque nessa fase também morava eu, minha mãe, meus 2 filhos, meu marido e meu padrasto. Meu padrasto também passou alguns meses desempregado. Então, éramos aí em 6 dentro de uma casa minúscula. E quero agradecer muito a vocês 2, minha mãe e ao Adailton, seu esposo, pelo carinho, pela força que passou aí os perreios tudo com a gente aí lado a lado. Nossas vidas. E ali a gente foi passando, eu fui indo pro curso, tudo fazendo curso, ele trabalhando lá e tudo. E aí, em novembro, e nisso a gente passando um aperto, assim, que teve um dia que eu não tinha nada no armário para cozinhar. E minha tia, sem saber de nada, me ligou e falou assim, eu tenho uma cesta básica que eu ganho aqui no serviço, você aceita? Eu falei, Glória, aceito. E naquele dia era exatamente aquilo que a gente precisava, porque a gente não tinha nem direito o que comer. Só que o orgulho, né, a gente evita pedir ou falar alguma coisa para alguém. E ali a gente foi, eu continuando vendendo meus doces, graças a Deus vendendo bastante. E nas lojinhas, tudo ali a gente pegou vendendo tudo. Virou 2017, o Ricardo continua trabalhando e eu vendendo chocolate. Chegou em abril, Páscoa, eu tinha R$300 no cartão de crédito. E super apertado. E aí eu falei pra ele, ou a gente usa esses R$300, vai lá e come, ou a gente investe, né, e vamos pra frente. Eu falei, não, vamos investir. Foi vender ovos de Páscoa, vendi um monte, fiz bastante. Eu sempre fui meio, né, converso, que é uma beleza. E assim, muito boa de papo, vendi bastante, glória a Deus, vendi. E aí eu não tinha micro-ondas, eu fazia em banho-maria no fogão. E eu ali na sexta-feira santa, com mais de 80 ovos pra fazer, pra entregar naquele fim de semana. Só que eu olhei pro lado, começou a ferver a água com a travessa de chocolate dentro. Começou a ferver. E ali eu peguei
isso aí correndo e catei. Do jeito que eu catei a travessa de chocolate, que eu subi ela, a panela de água fervendo veio em cima de mim. Derramou nas minhas pernas, lavou as minhas pernas de água fervendo. Na hora eu arranquei as calças e fui direto pro chuveiro, água gelada, porque ainda bem eu tava tendo aula de queimadura no curso, já nos finalmente do curso. E aquilo ali começou a criar bolhas assim, ó, desse tamanho, aquelas bolhonas de água. Uma dor que é inexplicável a dor. Eu queimei da coxa, assim, bem da virilha até o joelho, tudo, as duas pernas. E ali a única coisa que eu pensava, eu preciso terminar o chocolate. Eu preciso terminar o chocolate. Só que aí eu comecei a tremer muito de frio. E aí eu tava tendo uma hipotermia. E ali chegou o CIAT, com pressa, né, fria, tudo, me levou para o hospital. Cheguei lá, queimadura de 1º e 2º grau. Eu chorava de dor, me deram um monte de medicação de dor. E aí o médico falou assim, ó, eu vou ter que te encaminhar para UTI. Você vai ficar em média de 3 a 5 dias na UTI, porque senão é perigoso você entrar em choque. Porque a queimadura foi muito profunda, foi muito extensa. Foi aí 30% do seu corpo tá queimado e é 1º e 2º grau, então eu preciso te internar na UTI. Eu preciso entregar meu chocolate. Muito arriscado, se você pegar uma infecção nessa perna aí você vai perder as 2 pernas, não pode, não dá. E o doutor, não, eu preciso terminar meu curso, eu tô dependendo de terminar meu curso para começar a trabalhar, eu tô... Não dá. E bati de frente com o médico. E aí o médico falou assim, não, você vai ficar. Eu falei, não vou ficar, sinto muito, mas semana que vem eu volto, eu preciso. E as 2 pernas enfaixadas, agora tá muito quente, ele tenta equivaler. Aí, não vou dar aula de enfermagem, não, fica tranquilo. Aí, o médico falou assim, chegou pra mim e falou assim, ó, um senhorzinho de idade, ele falou assim, ó, já que você está fazendo o curso, você é da área, você sabe exatamente o que vai te acontecer se você pegar uma infecção, não tratar direito dessas queimaduras. Então tá aqui, ele me trouxe uma caixa, ó, pra você fazer seus curativos em casa. E espero não te ver aqui. Mas qualquer coisa que você sentir de diferente, venha, porque senão você vai perder suas pernas. Fui pra casa. Cheguei em casa 11h30 da noite, fiquei até 5 horas da manhã, eu e minha mãe e o Ricardo na lida. E eu anestesiada de remédio e fazendo chocolate. As pernas, nossa, doía, mas a necessidade era tão grande. E a loucura também, né? Que eu precisava fazer. E ali a gente conseguiu, de R$300 aí de lucro, a gente conseguiu aí quase R$2.000. Tipo, o Ricardo pegou a moto, foi entregando. Na segunda-feira, eu tava fazendo estágio na UTI. E aí, eu escondi de todo mundo o que tinha acontecido, apesar que saiu no jornal da cidade, né? A foto lá. Nos dias ali, eu escondi que era eu, pra escola. E eu fui pro estágio. Assim, com as pernas que tava pegando fogo. Aquelas bolhas de água enormes. E eu consegui manter as bolhas de água ainda por uma semana. E aí, quando descobriram, falaram, não, você não pode, não. Vamos, eu falei, mas eu não posso, porque se eu faltasse o estágio, eu teria que esperar a próxima turma para mim fazer o estágio. Eu precisava terminar aquele estágio. Consegui terminar. Eles foram lá me dando um caixa aqui, um caixa ali, foram me aliviando. Porque eu me formava em julho, isso era abril. Consegui terminar. Não precisei voltar no médico. Me cuidei. Com a graça de Deus. Cicatriz. Não fiquei com nada, nenhuma marca, nenhuma sequela, nada nas pernas. Eu fui para estágio. Eu ia de moto. E as bolsas estouraram. Eu tava dentro da sala de aula. Pensei que eu tinha feito xixi, assim, aquela água escorrendo no meio das pernas, das bolsas
de água, né? Que fica. Beleza. Passei por essa dificuldade. E aí conseguimos. Aquele mês a gente ficou tranquilo. Eu fiz um roteirinho aqui pra mim não me perder. Aí em junho foi minha formatura. Eu não tinha dinheiro pra formatura. Quero agradecer a família toda que rifa. E pagou minha formatura. Consegui, fiz. Me formei em técnica de enfermagem. Eu não tinha o dinheiro para fazer o Corém. E depois de todo esse perreio, o nosso desejo maior era voltar para São Paulo. A gente não queria mais ficar lá. Né? Mesmo que ele estava numa firma boa, numa empresa boa, mas a gente sofreu tanto lá que a gente não queria mais. Então o desejo era voltar. Então o desejo era arruma um serviço aí qualquer e vamos, e lá você trabalha na área. Aí eu me formei em junho, em julho, eu entrei para trabalhar de operadora de caixa no supermercado. E aí que tudo começou. Eu comecei a andar com menininhas mais novas, eu comecei a andar no meio do pessoal que escutava funk, de que tudo na bebedeira, e fui influenciada. Naquele lugar, acho que ninguém ficou sabendo que eu era da igreja, que um dia tinha sido, né? Naquela época eu já não tava mais. E ali a gente começou a beber. E comecei a tomar cerveja. A gente já tomava, assim, uma hora ou outra. Mas aí começou a aumentar. Eu já tava trabalhando, já tinha um dinheirinho a mais. E aí eu tava sempre comprando cerveja. E todo fim de semana nós tomávamos cerveja. Eu e meu marido. A minha mãe não bebe. Mas o padrasto, todo mundo entortando a cara. Só que daí, aquilo já não fazia mais efeito. A vida tava tão chata. E eu e o Ricardo, a gente já não se encontrava, porque foi no período que ele mudou de horário, ele foi pra noite. Então ele só tinha sábado pra ficar em casa. E eu trabalhava da 1 às 9 da noite, no período da tarde. Então a gente se via de manhã. Ele chegava de manhã, que ele tinha um tempinho ali comigo, e eu tava dormindo, ele deitava, levantava, eu ia trabalhar, ele continuava dormindo. E a gente se via 15 minutinhos no intervalo da moto. Porque eu usava a moto para trabalhar e eu voltava, dava certinho, que ficava 10 minutinhos no portão e ele pegava a moto para ir trabalhar. E nisso a gente foi se afastando, criando uma barreira ali. Então a gente começou a brigar demais. E quanto mais a gente brigava, mais eu bebia. Então eu comecei a tomar vodka, comecei a tomar uísque, ficava escondido em cima do guarda-roupa. E toda noite eu tinha que tomar. Eu chegava do serviço, ele ia trabalhar, eu ponhava as crianças para dormir, e às vezes nem ponhava, eu tava ali já para relaxar, para tirar toda aquela. Eu sempre tomava um copo de uísque. Tomava um copo de uísque, quando era uísque era vodka. E ali eu comecei a tomar. E aí começou a surgir o desejo de conhecer balada. Nossa, eu casei tão cedo. Olha o laço. Casei tão cedo. Casei tão novinha, não aproveitei minha vida. Aí eu quero sair, eu quero curtir, igual as meninas lá do mercado curtem. E nisso também, no caixa, nossa, sempre vinha, os caras passava, sempre dava telefone. Ficava flertando, e eu, em vez de recusar como mais, né, uma mulher casada, não, eu já comecei a cair no laço de tá aceitando esses flertes e tá compartilhando, trocando, mesmo não ter feito nada assim na prática, mas eu fazia os flertes. Então sempre às vezes tinha gente esperando na porta lá porque achava que eu tinha, né, eu dei a onda, né? E ali nisso eu já tava fraca, parecia que eu não sentia mais nada pelo Ricardo. A gente só brigava, eu brigava com as crianças, porque dentro de casa não tinha graça. Eu ria, eu me divertia lá fora. Quando eu chegava dentro de casa era só briga, contenda, e ficava aquela coisa tomada, e eu enchia a cara pra suportar tudo isso. E isso foi passando, julho, agosto, setembro. Aí até que eu convenci o Ricardo de me levar na balada.
Só que a gente não tinha dinheiro, assim, né? Então a gente foi na balada mais ralezinha, mais baratinha. E daí foi nos funk. Foi naquelas baladas, assim, bem... Nós dois, porque ele não queria, porém ele não queria me deixar ir sozinha. Porque ele viu que eu tava num ponto que se ele não fosse comigo, eu iria sozinha. Aí ele foi comigo, ele falou, não, eu vou com você. Então o único dia que ele tinha pra descansar, no sábado à noite, que ele tinha pra dormir à noite, ele ia comigo. A gente era dos mais velhos na balada. Tudo menininha de 18, 16, 18, 20 anos. Tudo fumando e aquele ambiente super pesadérrimo. E ali a gente se soltou não, ele ficava igual segurança, sabe? E eu, com a cara cheia, tomava assim, horrores, tomava assim. Puro, pra quem não bebia. E não caía, eu mantinha de pé e bora e vai. E isso foi se passando-se os meses e a gente cada vez mais distante. Eu mandei ele embora, numa das brigas, coisa que a gente nunca tinha feito. A gente já tava com 13 anos de casado. Nunca. E naquela época eu mandei ele embora. Deus que ele é teimoso. Não foi. E persistiu. A gente foi indo. Foi caindo cada vez mais no buraco. Foi cada vez caindo mais no buraco. E na terceira vez que a gente foi pra balada, quando voltou, a gente deitou tudo pra dormir. A gente chegava 4, 5 horas da manhã, tortinho. Ele não bebia quando a gente saía, só eu. Ele bebia água com gás, graças a Deus. E eu enxugava. E daí quando eu cheguei a dormir, ele vai relatar, vai ter alguns trechinhos que ele vai falar, porque nas manifestações demoníacas, ele que viu, porque o demônio ele é tão sujo que ele tira a sua razão e você passa a não controlar, não ter controle sobre o seu próprio corpo, sobre as suas atitudes. Então você sai de si. E depois você volta, você vê um cenário acabado e você não sabe como que foi que aconteceu aqui. E eu não acreditava nisso, viu? Não acreditava. Eu olhava aquelas possessões. Sei lá, isso acontece só com quem realmente tá, né? Com quem dá lado, ou é mentira. Até viver isso. E naquela noite, eu tava dormindo. E ele conta, né? Ele conta como foi, o que exatamente falou, porque daí manifestou. E daí eu vou pôr o trecho dele falando aí. Agora nós vamos para o depoimento do Ricardo, meu esposo, varão de guerra, que me ajudou aí em oração, intercessão e lutou pelo nosso casamento, pela nossa união. Então agora nós vamos ver como foi tudo isso para ele. E aí? Tudo bem? A paz do Senhor. Então, foi algo tremendo de Deus e ao mesmo tempo você estando fora da presença de Deus foi algo muito difícil. E o que acontece? Todas as vezes que nós saímos, eu nunca bebia. Então eu saía sóbrio, voltava sóbrio, né? E o que acontece? Nós fomos no sábado para o domingo. Quando nós chegamos no domingo, 4 horas da manhã em casa, ela chegou meio chapada, meia cheia, foi direto para a cama. Aí eu fui arrumar as coisas para poder dormir. E nisso, deitei. E quando menos esperou, ela levantou. Ela sentou na cama. Só que nessa hora já não era mais ela. Não era ela conversando. O mais interessante, o mais engraçado de tudo é que geralmente em manifestações o inimigo ele vem já fazendo arruaça, fazendo bagunça, né? Ele muda o tom de voz. E nessa
nessa primeira manifestação, ele sentou e conversou. Ele falou o seguinte: eu trouxe vocês de São Paulo para cá porque assim como eu fiz na vida da mãe dela, acabei com o casamento dela, eu vou acabar com o casamento de vocês também. E eu relutando aquilo, porque até então eu não sabia, não tinha certeza do que era. É aquela tal coisa que você vê acontecer na vida dos outros, mas acha que nunca vai acontecer com você, né? Eu achava que aquilo ali não era nada disso. Eu ainda falei para ela: vai dormir, mulher. E ele falou assim: não é ela. Aí começou a conversar. Eu que trouxe vocês. E aí começou a explicar a situação. Nisso eu repreendi. Eu falei assim: eu te repreendo no nome de Jesus. Ele falou: quem é você para me repreender, crente balela? Aí nessa hora eu falei: opa, peraí. Como assim? Quem sou eu? Então é sinal que está faltando algo. E esse algo que faltava era Jesus. Entendeu? Então o que acontece? Nessa hora eu me enchi, sabe, de coragem e falei assim: eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu olhei para cima naquela hora, ergui minhas mãos e falei: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E nessa hora eu falei assim: eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu acabo de voltar para os caminhos do Senhor agora. E nisso, a mãe dela chegou, nós começamos a conversar, os três. E ele falando comigo, falando com ela, com a mãe dela, ele falava assim: olha, eu já estou falando muito aqui. Já estou falando coisas que eu não posso falar. Mas eu estou sendo forçado a falar. Nessa hora, eu creio que o anjo do Senhor estava com a espada nas costas dele, obrigando ele a falar. Porque Deus já sabia o que a gente tinha pela frente. Falava assim: quando eu chegar lá embaixo, eu vou ser punido. Eu vou ser punido pelo que eu estou falando. Porque eu não posso falar isso. Eu não posso falar essas coisas. Eu simplesmente tenho que vir aqui e fazer. E nisso aí, a gente foi conversando, que ele olhou para mim e falou assim: tá, vamos fazer o seguinte. Ela está muito cansada, eu vou deixar ela descansar. No decorrer da semana a gente volta a conversar. Deitou e dormiu. Aí eu sentei na sala, fui para a sala e sentei. Deixei ela dormindo. Fui para a sala, eu e a mãe dela, e conversando sobre aquela situação. Resultado, das 4 horas da manhã para frente, não dormi mais. Quando eu acordei, já estavam os dois na sala assim, ó. Minha mãe e ele olhando para mim: o que foi? Aí você não lembra o que você falou? Que você falou isso? Não. Eu cheguei do mercado ontem, tomei um banho e fui dormir. Na minha cabeça eu tinha tomado banho e tinha dormido. Eu não me lembro de ter saído naquela noite. Chegou na sala: o que vocês dois estão com essa cara de espanto? Não sabia de nada que tinha acontecido. Você tomou um banho, nós saímos. Ela falou: não saí. Então quer dizer, naquela hora, creio eu que naquela hora que ela tomou aquele banho, já não foi ela que saiu comigo. Já saiu, já não foi ela. Já saiu manifestado também. Medo. Sei pelo fato assim do que ele conta, né? De como que tinha sido a noite, tudo. E é uma sensação horrível de alguém tá falando que você fez alguma coisa que você não lembra que você fez. E ali, beleza. Só que eu tinha um varão de guerra e não sabia. Ele começou a jejuar e começou a buscar. O que acontece? Eu não conseguia distinguir quando era ela e quando não era, porque não vinha fazendo bagunça. Não dava mudança em fisionomia, não dava mudança em voz, nada. Nas primeiras, né? Nas primeiras, no começo. Isso no começo. E isso aí, como eu trabalhava à noite, naquele domingo eu já comecei jejuando aquela noite e orando às 3 da manhã. Às 3 da manhã eu ajoelhava num canto lá na empresa e ali eu buscava o Senhor. Eu comecei no domingo, na segunda, quando foi na terça ao meio-dia, eu em casa, ela tomando banho para poder ir trabalhar, ela saindo do banheiro, ela olhou para mim e falou assim:
para de agir, senão eu também vou começar a agir. Aí eu olhei, simplesmente eu olhei para ela aquela hora e falei assim, eu te repreendo no nome de Jesus. E ela pegou e saiu. Então eu penteando o cabelo. Que eu saio, tá o cara assim, ó. Olhando com 2 pares de olho pra mim. Eu falei, que foi? Você não viu o que você falou pra mim? Eu falei, não. E ela olhou pra mim e falou assim, ué, por que você tá me olhando? Fui eu explicar o que tinha acontecido de novo, tá? Aí naquela eu tava levando tudo na brincadeira. Porque não, tá querendo me assustar. Tá, sei lá, sabe? Eu não acreditava naquilo que ele tava falando. Imagina, como que eu vou tá falando que eu falei e eu não lembro o que eu falei? Não, sei lá, eu fui trabalhar, tudo. Então tá bom. Começou aquele negócio, começou a ficar mais forte. Isso foi na terça-feira. Na terça-feira à noite, fui trabalhar novamente, eu orando, jejuando. Quando eu cheguei em casa, não consegui dormir. Eu tomava meu banho e deitava do lado dela para dormir. Eu não conseguia dormir. Nessa hora, creio eu que Deus abriu meus olhos espirituais, porque eu consegui enxergar. Eu enxergava aonde eles estavam, os demônios. Eu via eles sentado, um deles sentado na ponta da minha cama, nos meus pés. Ele sentava ali, eu repreendia ele saía e sentava em cima do meu guarda-roupa. E de lá ele ficava me olhando. Nesse meio tempo, outros vinham, tentavam me empurrar de cima da cama. Aquela perturbação. Eu levantei e fui para a sala. Eles me acompanharam para a sala. Eles foram para a sala e eu deitei no sofá, não conseguia dormir. Eles me empurravam de cima do sofá, eles me acordavam, terrível. Até que eu não consegui ficar dentro de casa e não conseguia dormir. E eu? Ela apagada, Dormindo aquele sono maravilhoso, sabe? Fui pro carro. Falei, vou deitar no carro. O carro vai ser a única opção. Eu fui e deitei dentro do carro. Baixei o banco do carro e deitei. Nessa hora, eu escutei uma voz falando no meu ouvido. Procure uma igreja agora. Mas aonde eu vou achar uma igreja às 7 horas da manhã? Não consegui me levar, né? Então, 7 horas da manhã, funcionei o carro e saí. A primeira igreja que eu encontrei foi a Igreja Mundial. Estava aberta. Sentei com o pastor, expliquei a situação para ele, conversei com ele. Ele pediu para mim, você consegue trazer ela? Eu falei, agora? Ele falou, agora. Eu falei, creio eu que eu consigo, mas a situação de falar para ela de igreja, ela dava risada. Ela era um sarcasmo total. Foi lá na beira da cama logo cedo. E eu dormi de boa à noite. Ele foi logo cedo lá. Amor, vamos no mercado comigo comprar pão? Falei, oi? Vamos lá comigo. Falei, mas você não vai dormir? Não, vamos tomar café junto, não sei o quê. Aí insistiu tanto, tá? Falei, tá bom, eu vou. Levantei, pus uma roupa qualquer lá, com uma má vontade, e fui. Isso, coloquei ela dentro do carro, vamos. Quando eu parei na frente da igreja, ela ria. Ela falava assim, aqui você vai me trazer? Aqui? Eu falei, é aqui que você vai. Aí ela ria e falava, mas tem certeza? É aqui? Tenho certeza. Tá bom, vamos lá. Aí descemos do carro. Na hora que eu entrei dentro daquela igreja, nossa, que raiva. Eu senti uma raiva, um furor dentro de mim, assim, que a vontade era sair destruindo tudo. Destruindo tudo. Você acredita? Minha vontade era sair quebrando tudo aquilo. Uma raiva aqui. O que eu pensava na minha cabeça? Pronto. Agora eu tô me achando que eu sou endemoniada. Tô cheia de demônio. Porque não sei o que. Comecei a brigar com ele. Sentei lá do lado dele. Aí ele pegou e falou assim, pastor, aconteceu isso 2 vezes. Manifestou assim, assado. E eu olhando pra cara dele. Furiosíssima por estar me fazendo passar por aqui. E aí eu olhei pro pastor e falei assim, pastor, não é nada disso que ele tá falando, não é tudo isso não. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, o que você acha de tudo isso? Dessas manifestações que aconteceram, o que você acha? Eu falei, eu acho que é tudo coisa da cabeça dele. Não, eu tô bem, eu tô tranquila. E às vezes também é só uma permissão, eu falei bem assim, e às vezes é só uma permissão de Deus para que eu aprenda como que é viver no mundo. Daqui a pouco eu volto e tá tudo bem.
Na hora que eu falei aquilo, o pastor olhou bem pra minha cara e falou assim: Fernanda, Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Não veio para ensinar ninguém, não veio para capacitar ninguém, não veio para fazer coisas boas. Aí eu apaguei. Isso mudou mudou assim a conversa. Aí eu olhei pro pastor e falei: pastor, não é mais eu. E entrou algumas coisas, né? Porque eu nunca vim sozinho, né? Então, eu falei: pastor, não é mais ela que tá aí. Fala na terceira pessoa, né? Não é mais ela. Aí ele começou a repreender aquilo ali. Aí olhou pra cara dele e falou desse jeito: falou, deixa a gente quietinho aqui, a gente só quer brincar com ela, deixa a gente aqui, nós estamos se divertindo, não tira a gente daqui. E nisso o pastor orou, repreendeu e saiu. Acordei, tava o pastor e o Ricardo em cima de mim e eu estribuchada no chão. Manifestou mais uma vez. Saímos de lá e eu com aquela frase na cabeça: matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir. E eu comecei a fazer uma reflexão de como estava a minha vida, de como eu era antes e como estava naquele momento. Não estava nada bem. Nada. Eu não estava feliz com aquela vida. E aí o Ricardo olhou para mim e falou assim: amor, vamos passar por isso. Vamos vencer ele. Não vamos deixar ele acabar com a gente, não. Só que eu preciso de você. E ali eu chorei muito. E daí naquele dia eu não fui trabalhar. Faltei no serviço, mexeu muito comigo. E eu, jejum e oração. Fui embora para casa, consegui entrar dentro de casa, consegui deitar, consegui dormir. Maravilha. Aí já começou, eu falei: opa, peraí, já tá tendo uma mudança, né? Só que aí comecei, sabe, a ficar cada vez mais sem desejo por ele, sem amor por ele. Não sentia nada. Nada. Eu olhava pra ele assim, não sentia nada. Aí meu marido não tinha mais graça. Eu tava bem. Continuava bebendo. E ele pediu pra mim, ele falou: não, amor, vamos parar, para de beber. A gente não vai mais pra lá. E ele começou a ler a Bíblia. E começou, sabe, orar e orar. E ali ele tava já conversando com o pastor daqui, o nosso pastor de coração, o pastor Fábio Rocha, que sua esposa, a missionária Cleide, são um casal ungido do Senhor. Nos instruiu daqui de São Paulo para lá. Foi orientando ele: vocês têm que procura uma igreja, não fica fora da igreja, vai procurar uma igreja, principalmente uma igreja que trabalhe com esse processo de libertação, que tem uma visão, porque o que vocês estão vivendo é muito forte. E aí a gente ficou perdido. Que igreja, né? E ele orando. E quando um crente ora, Deus responde a oração do crente. Na quinta-feira eu falei para ela: vamos na nossa igreja, com a qual a gente já estava indo na assembleia, né? A gente tinha parado de ir lá, vamos lá. Ela ficou meio assim e falou: tá bom, eu vou. Chegou lá, não queria descer do carro, não queria de jeito nenhum. Falei: não, vai vir até aqui, eu vou te tirar do carro, eu vou te tirar. Muita insistência, desceu, entramos. Até então, as manifestações não eram suaves. Suave, educadas, imperceptível. Você não percebia quando era, quando não era. Né? Chegamos na igreja e ela não quis ficar dentro da igreja. Ela disse que ela começava a sentir mal. Né? Ela começava a sentir mal dentro da igreja e ela não quis ficar dentro da igreja. Ela precisava ir para fora, precisava tomar ar. Beleza, ela saiu para fora, eu já saí com ela. Dali a pouco eu vi que já não era ela mais. Aí nisso eu chamei o pastor. O pastor chegou e foi aquele alvoroço todo, aquela bagunça. Ela entrou para dentro da igreja e tinha uma missionária, irmã Rosinha. Ela estava lá para apresentar um CD dela, cantar os louvores e apresentar o CD.
E ela, quando ela viu aquela situação, ela falou, não, eu não aceito isso aqui não. E nisso, essa manifestação, ela já começou a fazer arruaça, bagunça. Já pôs as mãos para trás e fez aquele aranzelo. Ela começou a rodar dentro da igreja, colocou as mãos para trás, e urrava, brigava, não se entendia o que falava. Resultado, o culto parou. O culto parou por causa daquilo, a irmã estava cantando e parou por conta daquilo ali. Ela falou, não, eu não aceito isso não, eu sirvo a um Deus vivo. E ela começou a falar isso aí, e ela desceu com aquela autoridade, marchando lá de cima do altar. Ela desceu, colocou a mão na cabeça dela e falou, em nome de Jesus, sai. Ela não perguntou, não falou nada, ela só falou isso, simplesmente, em nome de Jesus, sai. E saiu. Tem que obedecer, né? A autoridade estando com a pessoa, tem que obedecer. E obedeceu, saiu. Nesse dia o culto acabou, fomos embora, tudo. Mas eu conversava com o pastor Fábio, o pastor da gente aqui de São Paulo, e eu pedindo orientação para ele, ele falava, Ricardo, essa caça de demônios só sai com jejum e oração. E eu estava naquele propósito, jejum e oração. Uma semana que eu estava em jejum e oração. Nessa semana eu tomei uma decisão assim de estar ajudando ele, porém eu não conseguia largar a bebida. E para ele não ficar chateado, eu bebi escondido. Eu tinha a garrafa de uísque escondida. Eu esperava todo mundo dormir e eu tinha que tomar o meu copo antes de dormir. Porque senão eu não conseguia dormir, que não me aquitava, sabe? Sexta-feira manifestou outra vez em casa. Nessa vez manifestou já fazendo bagunça, arruaça e já urrando dentro de casa, porque já não vinha mais sutil não. Já vinha para mostrar quem estava ali já. Estava em batalha. Estava em batalha. Então o que acontece? Eu queria sair, né? Nessa sexta-feira, quando manifestou, eu cheguei na autoridade que Deus já estava me dando já. Eu coloquei a mão na cabeça dela. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, sai. No que eu falei isso, ela caiu. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, opa, peraí. O jejum e oração estava fazendo efeito. Porque no começo falou que eu não era nem crente, agora eu já estava conseguindo já atirar. Então, quer dizer, falei, tá começando a fazer efeito. Eu comecei a gostar da coisa, sabe? Em certo ponto, não gostar da manifestação, claro. Mas gostar de sentir aquela autoridade. E nisso, eu perseverando nisso. E um desses dias, eu não me lembro qual foi o dia da semana, que eu estava saindo pro trabalho e ela foi no portão. A gente trocava o turno, né? Ela chegando e eu saindo. Então, o que acontece? Naquele dia eu estava saindo e manifestou, só que manifestou sutil, né? Conversando comigo. Sensual. Aí falou para mim assim, por que você está fazendo isso comigo? Eu falei, isso o quê? Não sabendo, não distinguindo que era ela, né? Isso o quê? Aí ela falou assim, você não me dá mais o meu alimento, que é o sexo. Você não me dá mais o meu alimento, que é a bebida. E você não quer mais me levar no meu santuário, onde era a balada que a gente ia. Eu falei assim, se depender de mim, você vai queimar no fogo do inferno. Nessa hora saiu. Bastou eu falar isso. Saiu e ela já voltou. Conversando com um amigo meu do trabalho. E ele falou, rapaz, tem uma igreja que eu estou indo lá, que pensa num pastor usado por Deus. Vamos lá fazer uma visita, vamos lá. E ainda, sabe, relutava, porque aquele negócio, eu sou da Assembleia, eu não vou em outra igreja. Eu tinha muito isso comigo. Não, eu sou da Assembleia, eu não posso ir em outra. Mas eu vi que placa de igreja não vai salvar ninguém, não. Aí chega no sábado, ele falou assim, ó, tem uma igreja aí, o rapaz, Marcos On, tá? Muito amigo, foi o que foi usado por Deus. Com muita relutância, eu falei assim, eu vou lá com você. E nós fomos ali, e ali a gente viu que era um pastor muito usado por Deus. Inclusive eu tenho um carinho por ele muito grande, até hoje, porque
Deus preparou aquele pastor ali para ajudar a gente na hora mais difícil que nós passamos. Abraçou, né? Ele abraçou nossa causa mesmo e ajudou a gente. Então, nós estamos ali na igreja Pentecostal Coluna de Fogo, Transformando vidas. em Cascavel, Paraná. Pegaram a gente pela mão e levou a gente. Eles viram que a gente não tava aquele crente que só quer aquilo. Eu vou lá para o pastor orar por mim. Não, a gente queria realmente transformação. Resolver o problema. Queria resolver o problema realmente. Porque eu, desde o começo, eu não aceitava aquela situação. Eu não aceito isso. Eu não aceito, não é isso que Deus tem para minha vida. Eu vivi, tudo bem que a gente vivemos dentro da igreja, mas na realidade eu nunca tinha tido uma experiência grande com Deus. É agora que vai começar a ficar pesadíssimo. Porque agora que teve a experiência, agora que eu caí no vale da sombra da morte. E só por Deus eu estou aqui. Tá bom, vamos. Aí a gente foi. Primeiro dia, eu numa raiva, eu chegava perto da igreja, me dava um nervoso. E entrei naquela igreja, o pastor veio, nos abraçou, nos acolheu. O Marcos também, junto com a gente, acolheu. Aí, o pastor, não, fica com a gente e tudo. Beleza, sentindo nada, tava de boa, quieta no meu canto. Não cumprimentei ninguém, não falei com ninguém, porque eu tava ali contra a minha vontade. Minha vontade não era ficar ali, porém eu tava lutando, né, e pela insistência do Ricardo. Eu falei, vamos ver se é tudo isso mesmo, se é realmente isso. Eu tava pagando para ver. Eu não conseguia louvar, orar, nem pensar. Falar em oração, eu não conseguia abrir a boca para orar. Eu tentei algumas vezes assim, tipo, e não saía nada, nem em pensamento, nem na boca. Cantar hino, quando o Ricardo colocava hino, pensa, ele tirava, porque eu virava no cão. Eu me irava. Nossa, ficava terrível. Uma irritação. Aqueles hinos de reteté, então, misericórdia. Eu faltava, assim, quebrar a casa toda. Sinceramente. Eu sentia tudo aquilo, sabe? E aí, no meio do culto, o pastor me faz uma oração poderosíssima. A voz dele me irritava. A voz dele me... Sabe quando você olha pra cara da pessoa assim, te irrita? E eu tava assim. No meio do culto, ele fez uma oração, que ele começou a fazer oração, eu já comecei a me arrepiar toda. E aí, quando ia manifestar, começava um tremor, assim, das pernas pra cima, assim. E dali eu não via mais nada, só via quando eu tava estirada no chão. Todo mundo me olhando. E ali, naquela hora, manifestou, eu saí arrebentando a igreja toda. O Ricardo conta, né? E eu urrava, assim, que deve ter escutado, assim, as 2, 3 quadras de lá. E diz que era um grito, assim, de terror. Um grito. Nessa manifestação, eu dei prejuízo pro pastor. Quebrei umas cadeiras, eu manifestava. Manifestou, ele expulsava. E ele, o pastor Marcelo e a pastora Adriana, abraçou a gente com todo amor e carinho. Quero abrir um parênteses aqui. Muito obrigado, sou grata, porque vocês foram instrumentos nas mãos do Senhor. E hoje eu tô aqui, fruto da semente que vocês semearam. E ali, eu passei por aqui, nossa, eu saía daquele culto arrebentada. Eu sentia como se meus ossos todos eu tivesse levado uma surra. Meu corpo todo doía. Meu corpo todo doía. E aí eu saía mais aliviada, sabe? Eu saía mais aliviada dali, mas eu continuava ainda meio incrédula, assim, sabe? Porque realmente, assim, eu não via, né? Assim, eu via depois, eu sentia depois. Só que daí,
Nessa fase, meu varão foi tão persistente que eu estava ainda no mercado. E ele ia todos os dias, ele passava o almoço comigo. As 2 horas de intervalo que eu tinha, ele passava comigo. Nessa fase, eu comecei a ficar deprimida. Uma depressão profunda. Eu não conseguia sentir amor nem pelos meus filhos. Não conseguia. Eu não conseguia sentir amor por mim mesma. Aquela pessoa que se arrumava, que se produzia para ir trabalhar, eu não conseguia nem ir trabalhar. Minha vontade era ficar deitada. Deitada na cama como se a vida não tivesse mais sentido. A vida não tinha prazer. Nada daquilo fazia sentido. E ali ele percebeu. E aí o que ele fazia? Ele começou a ir todos os dias. Persistente. Ele ia, levava um docinho, às vezes ele ia mais cedo, aí trabalhava no mercado, ele ia lá, comprava um docinho pra alegrar. E às vezes a gente ficava conversando, assim, tinha uma área, uma grama na frente, a gente ficava conversando lá. Só que eu tava numa fase bipolar. Eu tava bem, conversando aqui tranquila, e de repente me veio uma fúria, uma ira, uma vontade de xingar. Eu olhava pra ele assim, ó, eu enxergava ele ensanguentado. Meu desejo dentro de mim era matar ele, esquartejar ele. Sinceramente, não tô fazendo drama aqui não, era o sentimento que eu tinha. Teve um dia que ele foi e a gente conversou tudo, a gente fez o lanchinho lá, tudo tava bem. Aí dali a pouco eu olhei pra ele e falei, ó, some daqui, some da minha frente, desaparece da minha frente. E aquela ira, aquela raiva dele veio tão grande assim, e eu lutando comigo mesma, porque eu já estava ciente assim que eu tinha que lutar contra aquilo que estava me consumindo, só que ao mesmo tempo eu estava sem força. E aí eu falei pra ele, some da minha frente. E aí eu fui pro banheiro daquele mercado e eu quase me matei lá dentro. Eu chorava, eu esmurrava aquela parede tanto, e na minha cabeça era ele que estava ali. A minha raiva dele era tão grande, meu ódio dele era tão grande, que eu esmurrei, eu machuquei toda a minha mão, eu esmurrei aquela parede, e eu bati a minha cabeça contra aquela parede, e eu surtei. Aí eu me acalmei, passei do horário, e aí eu saí, voltei a trabalhar. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que ele ficou do lado de fora me esperando, porque ele viu que não estava bem. Ele ficou do lado de fora me esperando. Eu já vejo que demonstração de amor, né? E por mais que eu odiasse ele estava me amando naquele momento. E por mais difícil que estava para ele, o Espírito Santo deu estratégia de guerra. Porque se ele tivesse ido de frente, se ele tivesse ido na mesma linha que eu, hoje nós não estaremos aqui. Não, por ele estar buscando, por ele estar se revestindo, o Espírito Santo deu estratégia. Não, ama ela, demonstra que você está com ela, que isso vai passar. Não é ela que está ali, não é ela que está ali. E quando vinha essas coisas assim, eu ficava me afirmando dentro de mim, porque eu sempre via ele falando assim, todo momento. Ele vinha, ele olhava bem pra minha cara e falava, eu te amo, fica comigo. E essa frase, por mais chicletão que ela seja, foi a que me ajudou, sabe, a me fortalecendo para passar por aquilo. E aí a gente continuou indo na igreja. Eu chorava, porque eu sabia que eu entraria naquela igreja. O pastor Marcelo sabe disso. Eu entraria naquela igreja e eu cairia e manifestaria. E tudo aquilo viria à tona. E aí eu comecei a chegar a um ponto que eu comecei a determinar, sabe? Comecei a determinar que eu não queria mais aquilo na minha vida. Eu não queria mais. E aí o pastor sempre aconselhando, ó, fica firme,
Aí teve uma vez, aí à noite, manifestou à noite que eu queria, porque eu queria sair, porque eu queria o desejo de ir naquele lugar, lá na balada. E eu queria sair de qualquer forma. E o Ricardo me prendeu dentro de casa e eu quebrei um monte de coisa e ele me amarrou e eu estourei aquilo assim no braço. E ele ligou pro pastor Marcelo e o pastor Marcelo, através do telefone, expulsou aquela legião demoníaca dentro de mim. Parecia que cada vez que ia expulsando, ia ficando pior. Como se estivesse saindo a ralé e ficando os mais potentes, sabe? O processo todo, acho que foi uns 3 meses. O Ricardo eu já tinha parei de trabalhar. Quando ficou bem feio mesmo, porque ele me levava, ele me trazia. Por quê? Porque todas as vezes que eu pegava aquela moto, me vinha a voz na minha cabeça, falava assim, pra que viver? Se joga aí na frente desse carro. Você não tem mais vida. A sua vida não tem valor, você não presta pra mais nada. Pra que ficar sofrendo? E aquela era muito forte. E eu relutando, não, meu marido me ama. E eu falava pra mim mesma, meu marido me ama. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos que me amam. Eu não posso. E aquela vozinha muito forte, que várias vezes eu assim cheguei de frente com o carro e chegou na última hora assim, eu tirei a moto. Uma briga interna, uma briga de você com você mesmo. E às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, sabe? Mas é tão forte os pensamentos, que tem hora que você acha que é aquilo mesmo. Sabe? Que é você que tá pensando tudo aquilo, mas não é. Não é Satanás. Quando ele toma posse da mente da gente, é terrível. É terrível, porque eu olhava pros meus filhos, minha vontade era matar todos eles. A minha vontade era pegar assim, mas bater, acabar com a vida deles. Só que, contudo, eu tinha a semente de Deus dentro de mim. Aquilo era muito forte. Eu saía de perto. Minha mãe cuidou muito dos meus filhos nessa época, porque eles não tinham valor nenhum pra mim. Nem eu mesma tinha valor pra mim. E aquele sentimento tava me matando, aquilo. E aí o Ricardo vinha quando eu tava bem, tranquila, assim. Quando eu não tava com esses pensamentos, tava tranquila. Por isso que eu falo que era bipolaridade. Quando tava eu, como se eu estivesse sozinha, tava bem. Dali a pouco parecia que alguém chegasse em mim e eu mudava. E aí começava a vir esses pensamentos, essas atitudes, essas coisas ruins. E aí começava a luta dentro de mim. E quando eu começava a luta dentro de mim, eu não queria ninguém perto de mim. E ali o pastor sempre aconselhando, todas as vezes que a gente ligou para ele estava sempre à disposição, sabe? Sempre cuidando da gente, orientando o que a gente tinha que fazer, porque a gente estava perdidinho. O Ricardo, então, ele dormia dentro do carro, tadinho. Ele não conseguia mais dormir dentro do quarto, porque ele sentia a opressão. Foi quando eu comecei a tomar a decisão dentro de mim, de que ele tinha que acabar. Que não era mais eu falando, que realmente tinha uma força maior que estava me apertando e ele ia me matar. E aí eu comecei a tomar a decisão. Não é fácil, não. Só que chega um momento da vida, chega um momento da situação, que não adianta ninguém orar por você. Não adianta ninguém buscar por você. Chega um momento da vida, chega um momento da circunstância, que é você. Você tem que tomar a decisão. Ali ele estava orando por mim, buscando por mim, o Espírito Santo estava trabalhando
tanto na vida dele quanto na minha, para que eu enxergasse tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, ele só faria a mudança dentro de mim quando eu assim determinasse, quando eu assim autorizasse, verdadeiramente. E as manifestações cada vez ficando mais fortes. Eu ficava cada vez mais arrebentada. Eu chegava em casa, como se eu tivesse apanhado, levado uma surra. E eu ficava fora de mim, sabe? Uma fraqueza, como se eu tivesse lutado por muitas horas. Porque nessa fase que eu determinei, enquanto eu não tinha determinado dentro de mim, eu continuava bebendo escondido. E aí não ia adiantar. Não ia adiantar pastor ficar expulsando, não ia adiantar meu marido estar orando e buscando por mim, não ia adiantar nada disso. E eu fui e determinei, parei. Foi fácil? Confesso pra vocês que não. Eu passava a noite acordada, dobrando roupa. Eu dobrava e desdobrava roupa. Conversando com o Ricardo, porque ele trabalhava à noite. Conversando com ele. Porque pra passar a vontade de beber, a vontade de sair. Passava assim na minha cabeça, com uma roupa escondida. Quando as crianças dormem, eu visto a roupa, chamo o mototáxi, vou pra balada, volto. O Ricardo não tá em casa, ele nem vai perceber. Só que chegou no momento de eu fazer isso, era como se eu estivesse me pedindo a mim mesma. Eu não vou. E o desejo dentro de mim era ir. Mas eu sabia que não era certo. E naquela hora o Ricardo me ligou. Que ele sentiu que não havia alguma coisa errada. E aí eu comecei a chorar e falei assim, eu quero sair, mas eu sei que eu não devo sair. E aquela briga constante dentro de mim. Quem já passou por isso vai saber exatamente o que eu tô falando. Quem não passou pode ser que se sinta, ache meio estranho, é estranho mesmo. Mas uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, ela sente tudo isso dentro dela. E ela acha que é ela, mas na verdade não é. E ali a gente passou várias vezes, várias noites. Várias noites ali, tentando não cair. E ali a gente foi pra igreja, o pastor perguntou, na manifestação perguntou, e ele falou, ela é minha. Assim conta, né, o Ricardo conta, ela é minha. Ela foi em minha casa. E eu não peço nada pra ninguém. É meu. E aí ele falou assim, se eu não destruí-la, ela vai me destruir. E aquilo depois, né, das manifestações, o Ricardo sempre me contava como tinha sido. Muitas ideologias, muitas crenças caíram por terra quando aconteceu comigo. E depois foi passando, aí eu fui me fortalecendo. Teve um dia que eu fui pro culto, eu já tava mais forte. Era chegar a hora de ir pro culto, me dava um enjoo, uma ânsia de vômito, uma dor de cabeça tremenda pra mim não ir pro culto. E eu relutava, eu ia passando mal pro culto, porque eu sabia que eu precisava ir. E quando eu chegava lá, caía e manifestava. E daí teve um dia que eu não suportava mais isso. Eu não suportava mais. Eu não queria mais isso. E ali eu levantei como se eu tivesse uns 10 homens, sabe, bem brutamonte, me segurando pra mim não ir até o altar. E eu senti a necessidade de ir até o altar. E eu fui me arrastando assim, como se tivesse aquilo muito forte me segurando. E eu venci aquilo e fui até o altar. Ali eu me ajoelhei como se eu tivesse quebrado, eu sentia como se eu tivesse quebrado meus joelhos. E ali eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador de novo. Naquele momento, eu consegui abrir a boca e dar glória. Quantas vezes eu deixei de dar glória, um aleluia. E a gente só dá valor quando perde. Eu queria falar e não saía da minha boca.
Nada em relação a Jesus, a Deus, não saía nada. Aquilo parecia que tinha um tampão na minha garganta e eu não conseguia. E quando eu falei, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu me humilhei na beira daquele altar. Eu dei um glória tão gostoso. Aquele glória veio de lá de dentro. E aí a única palavra que eu conseguia falar, que era mais doce do que o mel, era muito boa. E eu dava glória, 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 glória. Como se tivesse, sabe, quebrado, rompido. E ali eu comecei a minha luta. Porque eu determinei. Eu achei que ali eu tinha dado um basta, mas na verdade não era, era só o começo. Era só o começo, porque aí eu tomei uma atitude. Eu tomei a atitude em aceitar, me humilhar, porque até ali eram as outras pessoas que estavam buscando por mim. E nesse momento, era eu que estava buscando por mim mesma. Eu não aguentava mais aquela situação. Eu não aguentava mais. E saí de lá tão maravilhada que já saía glória. Eu já conseguia dar glória. Aí eu começava a pôr um hino assim, bem calminho, de louvor, aqueles bem tranquilo. Escutava 1, 2, já começava, sabe, subir uma ira, eu já desligava. Mas eu comecei a buscar por mim mesma. E aí começou os levantes. Começou os levantes, porque aí eu fui pedir demissão do mercado. Eu não queria mais voltar a trabalhar naquele ambiente, por vergonha de tudo que eu tinha feito lá, de como eu tinha me comportado naquele lugar. E era um lugar onde a luta aí seria muito pior. Então, eu preferiria passar uma dificuldade financeira de novo e cuidar de mim. E o meu marido me apoiou nisso. Falou, não, realmente, não, a gente consegue. E o pastor Marcelo sempre com a gente. E aí no outro culto, ele fez a oração forte. E aí eu senti que ia manifestar de novo. Eu sentia que aquela ira, sabe, vai aumentando assim, até você perder a noção. E aí em pensamento eu não conseguia orar com a minha boca, é como se tivesse algo tampando a minha boca. Eu não conseguia falar, orar. E a mente bloqueada, eu não conseguia orar. Só que eu conseguia sentir, sabe? Conseguia sentir algo gostoso. E ali começou aquele tremor das pernas, subir. E eu pensei comigo, não, chega de passar vergonha. Chega de você tomar posse daquilo que não é seu. E eu comecei aquela briga dentro de mim, ali o culto rolando. E eu, a doida ali, com a briga dentro de mim mesma. Falei, chega, não quero mais, eu não permito mais, Senhor, eu não permito mais, chega. E ali eu dobrei os meus joelhos como se eu tivesse quebrado, eu penso uma dor nos meus joelhos. E eu quebrei, eu me ajoelhei. Me ajoelhei naquela cadeira. E depois da cadeira eu coloquei a cara no pó, coloquei a cara no chão. E eu chorava, porque eu via, sentia a presença dele, eu sentia a presença do demônio do meu lado. Eu sentia aquela opressão, eu conseguia sentir aquela coisa negra dentro do meu lado ali, para tomar posse de mim novamente, como se fosse um abuso. E eu não queria. Eu falava não, e aquilo persistia e ia. Quando o Espírito Santo de Deus, é lindo,
ele veio aqui no meu ouvidinho assim, pego agora a autoridade sobre ele, toma posse. A sua libertação vai vir de dentro para fora. E naquela hora eu dei um grito: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, aqui você não tem poder. E eu entrego a minha vida completamente a Deus, ao Espírito Santo, para fazer a obra dentro de mim. Eu não aceito mais que você venha. Eu não aceito mais que você venha fazer o que você bem quer comigo. Eu não quero, não aceito, eu não permito. E ali eu me derramei nos pés do Senhor. Ali eu me entreguei. Ali eu nasci de novo. A paz que eu sentia dentro de mim não tem explicação. A paz que eu senti ali. Eu cheguei em casa, eu orei. Por isso que às vezes você vai ver nos meus vídeos que eu bato muito, sabe, na tecla: ore, jejue, busque. Porque quando você se esfria, o que eu mais queria era conseguir orar, era conseguir falar com Deus. E naquele momento eu não conseguia. Quando eu me entreguei a Ele, eu falei: Senhor, eu quero uma aliança contigo. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero uma aliança. Me tira daqui, me tira. Eu cheguei em casa, na casa da minha mãe. E ali eu olhei pro Ricardo e falei: Senhor, vamos orar antes de entrar dentro dessa casa, porque ele está aqui. O demônio está aqui. Eu sinto a presença dele. A gente sentia aquela opressão, E ali eu orei, repreendendo. E depois de muitas noites, foi uma das primeiras que a gente conseguiu dormir. Só que era uma falsa ilusão de que ele tinha nos deixado. Porque aí ele aumentou o armamento de guerra dele, porque nós aumentamos o nosso. Aí foi muito lindo. Eu comecei a ouvir hino de novo, eu comecei a orar de novo, eu comecei a orar, coisa que eu nunca tinha feito na vida, orar de madrugada. Que você que não orou ainda, ore, porque é muito bom. Não sei o motivo, muitos têm aí várias explicações do porquê que orar 3 horas da manhã ou de madrugada é diferente, mas eu sinto, é diferente. Você que não experimentou ainda, experimente. Você escuta o Espírito Santo falando, você cria uma intimidade com o Espírito Santo e é muito bom. E eu nunca tinha sentido aquilo que estava sentindo, aquela paz, aquela autoridade dentro de mim, sabe? Porque eu tava com uma nuvem negra dentro de mim, virou luz. Eu tava bem, eu tava sorrindo de novo, eu tava feliz. Amando meu marido de novo, amando os meus filhos. Quando eu olhava pro rostinho deles assim, a minha vontade era ficar pertinho, abraçar, agarrar eles cada vez mais. O amor que estava dentro de mim tinha ressurgido. Aí começou a vir as opressões. Começou a vir as opressões dentro de casa, porque ele não tinha mais autoridade sobre mim. Ali eu selei, naquele momento, eu selei com Cristo. A gente não dormia mais. A nossa casa virou, me fala, mal assombrada. Por quê? A gente dormindo, era arrancado o lençol, acendia as luzes, as portas dos armários batiam,
prato se quebrava. A gente sentia a gente correndo dentro de casa. Dormíamos todo mundo no mesmo quarto e com a luz acesa. Teve um dia que a gente tava com a luz assim, fraquinha, né? Pra dormir. Nisso a gente tava orando, a gente tava buscando junto, a gente já tava mais fortificados. E eu acordei assim, que eu olhei no pé da minha cama, tinha um homem com todo um preto, assim, você vê aquela sombra negra, sentado na beira da minha cama, assim, com a mão aqui, apoiado na perna, olhando para nós. Eu cutuquei rápido o Ricardo olhou assim, sentamos na cama e olhamos diretamente para ele. E ali ele levantou, olhou bem pra gente, apontou o dedo e sumiu. Ele estava nos observando. As crianças foi também bem aterrorizante, eles viveram tudo isso com a gente. E o pastor Marcelo sempre orientando a gente o que fazer. Foi, ungiu a casa, tudo. Foi, isso é demônio territorial, ele ainda não desistiu. Eu cheguei na porta da igreja. Era pequenininha a igreja, de grande poder. E eu cheguei na porta da igreja e começou aquele riseiro na minha cabeça, aquelas gargalhadas na minha cabeça. E eu falei, para, e daí colocaram uma cadeira lá fora, eu sentei naquela cadeira e aquela coisa tava me deixando louca. Eu achei que eu ia enlouquecer. Aquelas vozes falando dentro da minha cabeça. E ali o pastor veio, falou, a pastora veio, falou comigo, tudo, orou, aí passou, veio aquele silêncio. Aí eu fui para voltar para dentro da igreja. Quando eu cheguei na porta, assim, eu olhei para a rua, eu senti algo terrível vindo na minha direção. E aí eu fui me afastando de costa pro altar, de costa para a igreja, de frente para a rua. Eu fui me afastando, dando uns passos para trás. E nesta hora me veio, se você vê, é uma sombra negra. Ele veio assim, ó, e eu só vi as suas mãos com uma garras enorme. E me catou pelo meu pescoço assim, ó, e me jogou no meio da igreja. No meio da igreja, começou a me sufocar. E eu sentia várias sombras negras em volta de mim e aquela garra aqui. E aí foi apertando, e ali eu fui ficando asfixiada. E ali eu fui perdendo os sentidos. E o pastor Marcelo veio. E as irmãs tudo em volta ali, orando. E eu tava em mim. Porque ali ele não podia mais tomar posse, porque eu já tinha selado com Cristo. Então ele não podia tomar posse, porém ele estava por fora me matando. A ira dele era tão grande por aquela determinação, sabe, por aquele posicionamento que eu fiz, que a vontade dele era me matar. Ficou marcada as garras dele no meu pescoço. E eu fui arroxeando, eu fui perdendo sentido. E o pastor, com a sua unção, o seu posicionamento e autoridade na presença do Senhor, expulsou. E ali foi tremendo. Eu achei, sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Eu tava perdendo sentido. Eu pus a mão assim, ó, e eu sentia. Quem estava em volta não viu nada, mas eu vi e sei que ele existe. E
ele perturba e perturba muito. Eu percebo assim a gente que começa a entrar de frente de guerra, quando você ora, quando você jejua, quando você busca Deus verdadeiramente, que eu comecei, né, a ler cada vez mais a palavra do Senhor e Ele vem me capacitando a cada dia para estar aprendendo, para estar buscando. Ele vem numa fúria terrível, Ele usa pessoas em volta de você para falar coisas, para te julgar. Ele vem com setas da onde você menos imagina. Se você não está atento, você cai. Você cai, você desanima. Ele vai fazer de tudo e eu percebo isso, que é constantemente ele vem lançando as suas setas para tentar derrubar. Ele vem lançando filmes, ele vem lançando um videozinho aqui, um pouquinho mais no celular ali, um pouquinho mais aqui, e aí você começa a se esfriar, porque é da nossa carne. E aí, não, eu percebo que cada vez que eu busco mais eu vou tomando autoridade, mais eu vou tomando a essência de Deus, sabe? E eu começo a ver Deus agindo na minha vida. E aí ele, cada vez mais frustrado, cada vez mais irado. Por quê? Porque ele perdeu. Ele perdeu. Então, por isso que devemos nos levantar. Não devemos ficar abatidos, não devemos deixar de orar nem sequer um dia, porque Ele está ao derredor, rugindo como leão, querendo alguém para tragar. Então, é nessa bobeira que você dá, é nesse piscar de olhos que você dá, é onde Ele usa. E pode tomar e acabar com a sua vida, com o seu relacionamento, com o seu casamento. E aí você começa, o Espírito Santo te revelar, te abrir os olhos de como Ele age. Ele é terrível. Ele é astuto. Antes mesmo de você existir, Ele já existia. Ele sabe exatamente o ponto fraco do ser humano. E Ele existe. Isso é uma prova viva. Ele existe. Se Ele se revelasse realmente quem Ele é, 100% dessa terra seria crente. 100% dessa terra estaria derramada aos pés do Senhor. Porque Ele é terrível. Então Ele se mostra bonitinho. Ele arma todo um cenário bonito. Um cenário que parece que é tudo alegria. Porque enquanto você bebe, você se sente bem. Porém, você dá legalidade para Ele agir na sua vida. Enquanto você está naquele momento de alegria, Ele está desfazendo o seu casamento. Enquanto você está naquele momento de alegria, Ele está acabando com a vida do seu filho, da sua filha, dos seus pais, de tudo aquilo que está ao seu redor. E você ali, amortecido pelo álcool. Então já fazem, que eu determinei na minha vida, vai fazer 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. Dezembro fez 1 ano que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Nos primeiras vezes, nos primeiros meses, algumas vezes eu senti vontade. Mas aí eu lembro de tudo aquilo que eu passei. Quero não, obrigado. E aqueles que bebem, aqueles que eu sinto, sabe, que precisam de livramento, de libertação, eu não bato de frente. Eu uso a arma mais poderosa que existe, a oração. Eu oro por cada pessoa da minha família que ainda não se libertou desse maldito álcool. Mas eu não me embriago, eu não bebo para cair. É legalidade.
é legalidade. Porque tudo aquilo que te faz mal, faz mal. Então não brinca. Não brinca, porque isso só vai crescendo. Hoje você toma uma lata. Uma vez por mês. No próximo mês já são 2 vezes. Ali já são 2 latas. E a hora que você vê, você tá preso naquilo. Você tá preso. Não, eu paro de beber a hora que eu quiser. Será? Então por que não para de uma vez? Não que beber seja pecado. Eu não vejo assim. Mas pra que eu andar na beira do abismo se eu posso andar bem longe dele? Pra que brincar com fogo se eu posso me queimar? Então, cresça espiritualmente, dê um basta naquilo, dê um basta em tudo aquilo que te afasta de Deus. É só um videozinho, não vai me edificar, não quero. É só isso, não quero. Mas é só essa noite, não. Vai me afastar de Deus, vai me afastar da minha paz espiritual. Não quero, não aceito. Não aceito viver aquela morte. Não quero viver aquela morte. Eu acho que pior que morrer é você estar vivo, morto. Você está vivo, morto. E não pensa você que isso toda pessoa que tem depressão, ela já sentiu isso. E aí ela tem a depressão, ela toma a medicação, sabe pra quê? Pra adormecer esses sentimentos dentro dela. Pra ela conseguir viver, ter os seus momentos de alegria. Então por isso, aceite Jesus, muda de vida, que você logo logo vai parar de tomar esses remédios, você logo logo vai terminar esses vícios e se enche do Espírito Santo, porque Ele tem a verdadeira alegria, Ele tem a verdadeira razão de viver e Ele afasta tudo isso. O nome Jesus, Ele é tão grandioso que não fica depressão, ansiedade, nada fica perante o nome dele. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Você está feliz? A vida que você está levando? Pensa, raciocine. Se vale a pena continuar tomando essa cervejinha, se vale a pena você continuar vendo esses videozinhos, ou se vale a pena largar tudo isso e levar uma vida completamente 100% na presença de Deus. Vale a pena. E isso você só vai experimentar fazendo. Você só vai saber o que é isso experimentando. Então viva o melhor de Deus. Eu vejo hoje, eu sou uma apaixonada por Jesus. Em toda a minha vida cristã eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje. Em toda a minha vida cristã eu nunca li a Bíblia tanto como eu estou lendo hoje, como eu oro hoje. Eu falo, Senhor, Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a buscar, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento da sua palavra. Eu quero entender para me poder levar para as pessoas. Senhor, usa-me como instrumento para me tirar, para me levar para as pessoas e elas possam ver que aonde elas estão não está bem e que tem saída, e que a saída se chama Jesus Cristo. Que a verdadeira alegria está em Jesus Cristo, que tudo isso vai passar, que tem sim
Chega um momento da sua vida que eu sei que você pensa que não tem jeito. Mas eu venho aqui hoje te falar, tem jeito sim. Eu sou uma prova viva disso. Por mais que você errou, por mais que você pecou, por mais que você, sabe, deu errado, Deus vem te falar, vai dar certo. Creia em mim. Aquele ensinamento que nós tivemos permanece vivo. Foi tremendo. Foi tremendo. E ali a gente começamos a congregar junto, eu, ela, esse amigo meu de trabalho que é o Marcos Onta, ele, a esposa dele, a Ana. E ali nós ficamos juntos naquela força, sabe? Um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, um começa a desanimar, o outro puxa, não, vem cá, vamos. Ou não, eu tô cansado, não vou na igreja não. Não, vamos sim, hoje eu quero ver você lá no culto, hein? Porque assim, no começo é difícil. Aí minha mãe se firmou na igreja, o meu padrasto, ele voltou para Cristo, ele se converteu novamente, estava afastado, retornou para a casa de Deus. Ele também é cantor, toca um violão bonito, voltou, ficamos firmes na casa de Deus. E aí eu estava mais forte, orando toda madrugada, buscando a Deus. Eu e o Ricardo, a gente estava super bem, com as crianças, dava um sossego, sabe? Alguns dias de sossego, dali a pouco vinha de novo. Aí o Ricardo pediu a conta para ir embora. Falou, vamos embora. Isso foi virada de 2017 para 2018. Aí vamos embora. Foi, pediu a conta lá, comprou os 30. Aí veio um irmãozinho pregar de fora lá na igreja e falou assim: ainda não é tempo de deixar o deserto. Aguarde que Deus vai te falar o dia. Como assim? A gente estava já de malas prontas praticamente para voltar embora, porque a gente estava até todo esse tempo na casa da mãe, nada dando certo. E aí a gente ia vir para cá e a casa aqui estava vazia, então a gente tinha casa aqui, né? Falou, não é tempo ainda. Aí o Ricardo falou assim, não, agora a gente vai ouvir Deus. Vamos orar. Apareceu uma casa com um salão grande na frente para alugar. Ele falou, vou abrir a oficina aqui. A gente alugou aquela casa. Aí eu comecei a trabalhar, tirei meu corém e comecei a trabalhar num hospital lá, bom da cidade. E dali a pouco a oficina já não tava dando lá essas coisas, não dava nada, pra ser sincero. Apareceu outro serviço, eu peguei 2 serviços, eu trabalhava de tarde e à noite. E aí foi melhorando as coisas, porém dentro de casa a opressão, todas as noites era gente correndo em cima de casa, aqueles tropel correndo em cima da casa. Era porta de armário abrindo, vidro abrindo, janela abrindo, luz apagando, acendendo de madrugada. A gente estava dormindo, do nada a gente sentia, arrancava o lençol assim, jogava longe. A minha gata era aterrorizada, minha gata ficava assim, você via ela amedrontada, de medo, ela se escondia debaixo da cama, porque ela via algo que a gente não conseguia ver. Teve um dia que a gente estava assim na cozinha, em cima do armário tinha uma faca, assim, em cima do armário normal. Quando eu olhei pro Ricardo assim, eu fui chegar perto dele assim, aquela faca ficou em pé. Virou pra ele, apontou, sabe as facas de carne? Apontou pra ele. E ele estaqueou assim, eu estaqueei, ele tá repreendido. No que ele falou, tá repreendido, aquela faca voou lá no meio da sala. No chão. Acreditem se quiser. E a gente começou... Só que em vez da gente se enfraquecer e ficar com medo, o apoio e a convicção do pastor Marcelo e do pastor Fábio por telefone
foi o que dava força, que não, isso vai passar, isso é investido, vocês têm que continuar perseverando, que ele vai desistir. Persevere, se fortaleça. E nós lia a Bíblia, nós orava de madrugada, orava o tempo todo, e a gente começou a ir pro monte com o pastor Marcelo, maravilhoso. Quem nunca foi pro monte, eu nunca tinha ido. É maravilhoso, assim, é uma entrega, é uma conexão com Deus tremenda. Não que em casa você não tenha, mas parece que quando você sai assim do seu lugar, do dia a dia, é diferente. A gente começou, então a gente tava transbordando. Eu tava numa alegria, tava apaixonada por Deus, um amor. E ali eu comecei a ser usada. Quando saiu aquele glória lá atrás, o Espírito Santo me deu um dom tem que se aperfeiçoar ainda, mas ele deu um dom de cantar, e eu nunca tinha cantado. E vocês viram uns vídeos meus aí cantarolando. Tenho muito que aprender ainda. Eu falo, Espírito Santo, capacita cada dia mais, porque a nossa vida ela é de aprendizado e capacitamento do Espírito Santo, cada vez mais. O importante é perseverar. E ali a gente estava super bem, e aí naquela casa começava a sair bichos, bigato, lagartas, né, uns bichos assim nojentos das paredes. O pastor foi lá, ungiu a casa, ungiu a gente, tentava contra a minha vida. Eu trabalhava no hospital à noite, no hospital era a porta abrindo, era a TV ligando, sabe? Só que daí eu já não tinha medo mais. Aí eu já enfrentava assim, né, com a autoridade do Espírito Santo. Não vai sozinha, não, que você leva na cara. Eu falava, Senhor, tá repreendido em nome de Jesus. Não, tá? E comecei a tomar autoridade sobre mim, sabe? E daí ele começou. E ali eu parei de ouvir aquela voz maldita nos meus pensamentos, aquela confusão, aquela depressão, aquela angústia, tudo aquele sentimento ruim foi embora. E só deu lugar para o amor, para a felicidade, para a paz. Aí eu falo para você hoje, não há preço que pague uma paz de espírito. Não há Deus que pague. E só quem dá essa paz é Jesus. E essa paz você só vai sentir quando você tomar uma atitude, quando você determinar, quando você tomar um posicionamento na presença de Deus. As pessoas buscam por você, é excelente, uma ajuda tremenda. Porém, eles chegam num momento em que eles não podem fazer mais nada. Eles vão até um limite. E esse limite é quebrado quando você toma posicionamento. Porque ali eu só saí daquele buraco. Se eu tivesse ainda não, vou esperar da vontade, esperar vir sentir no coração a vontade de parar de beber, a vontade de parar de ir para as festinhas, de ficar flertando com outros. Então, fazendo isso, eu estaria lá até hoje. E provavelmente meu marido já teria desistido de mim. Porque a pessoa, ela busca por você, mas ela é de carne e osso, né? Ela cansa. E eu agarrei minha oportunidade. Aprendi muito. Nós vencemos essa luta. Estamos aí seguindo. Nosso casamento está firme e forte, firmado na rocha. Cada vez mais. As briguinhas, contenda tensa, é normal de todo casal. São duas cabeças pensantes, né? Uma fala mais do que a outra, mas estamos bem, estamos felizes, se amando cada dia mais, nos respeitando cada dia mais e buscando ao Senhor juntos. Isso é o que faz o casamento ficar muito mais fácil, a relação muito mais fácil de levar a busca do Senhor em primeiro lugar. Isso faz com que aprendamos juntos, né? E passamos por isso. E agradeço muito a Deus cada dia mais pelo varão guerreiro. Oh, glória! Que não desistiu de mim, não desistiu da nossa relação, do nosso casamento. E foi pra guerra. Foi pra guerra em jejum e oração. A gente estava passando por tudo aquilo e trabalhando já na obra do Senhor. Na casa de Deus, estava em 2018.
e o desejo de vir embora. Aí a gente não deu certo a oficina, a gente fechou tudo, entregamos a casa lá, deu uns B.O. na casa, mas conseguimos entregar a casa, voltamos para casa da minha mãe e com desejo no coração de voltar. Só que a gente estava esperando Deus falar o momento certo, assim como Ele revelou. E aí um dia, era o quê? Em novembro, o Espírito Santo estava me falando já que já estava chegando o momento de a gente vir embora. E aí foi um pastor de fora, uma pregação, e ele olhou pro Ricardo e falou assim, ó, Deus manda te dizer, agora sim é o momento de vocês partirem, voltarem para a terra prometida, sair do deserto. E aí a gente foi. A gente voltou com corcinha, com as roupas todas em cima e as ferramentas da oficina dentro do porta-malas. Eu, o Ricardo, as crianças, um gato e uma cachorrinha. Eu pedi a conta do serviço e com o meu acerto a gente veio. Sem saber o que nos ia esperar aqui. A gente sabia que a gente tinha casa aqui. Meu sogro, minha sogra sempre receberam, sempre foi um paizão, uma mãezona pra gente. Tava aguardando a nossa chegada. E aí a gente veio no momento certo, que a gente chegou aqui, só tinha casa. E aí minha cunhada mudou de casa, comprou tudo novo, glória a Deus. E a casa dela ficou, aí da casa dela eu tirei a mesa, eu ganhei o armário da cozinha e o fogão. Glória a Deus. Aí a tia dele mudou, aí não cabia as coisas, tinha ficado umas coisas na outra casa, ela falou, manda pra casa do Ricardo. E aí mandou um guarda-roupa, 2 guarda-roupa, 2 camas de solteiro e uma de casal, um sofá, um rack. E eu tava aí, com a casa mobiliada, sem gastar nada. E Deus cuidou de nós. Transferi meu Corém pra cá. E em 20 dias, o serviço apareceu pelo Facebook. Eu entrei, cadastrei, no outro dia eu fui lá, fiz a entrevista, na outra semana eu tava trabalhando. Num hospital muito bom, aqui em Santo André. E aí as portas foram se abrindo, a gente. É decisão. O amor, quando você fala que, não, eu não amo mais o meu marido, cuide. Porque muitas vezes pode ser cilada e ele tá te enganando, você perde, aí já é tarde. Aí que você vai dar valor. Então, se você está com uma dificuldade no seu casamento, lute por ele, jejue, não bata de frente. Jejue, ore, faça propósito por sua relação, que Deus há de agir no momento certo e você terá a vitória na sua relação. Não desista do seu casamento. A gente voltou, a gente está congregando aqui no Parque do Governador em Ribeirão Pires, com o pastor Fábio e com a irmã Cleide, missionária Cleide, bênçãos do Senhor, um casal, peças fundamentais para minha história, e agradeço muito a eles. E é isso. Esse foi meu testemunho, essa foi a minha experiência, que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele conhece exatamente o ponto onde te destruir. Ele vem com toda a sua fúria, com todo o seu temor, e ele quer acabar com as nossas vidas. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sentindo algo parecido, permaneça firme. Vá para a igreja, não lute sozinho. Você precisa de uma cobertura espiritual, de um pastor, de um homem ungido do Senhor, que trabalhe em cima disso. Não tenta
fazer isso sozinha, sozinho. Estamos aí. Não se deixe ser abatido. Não se deixe ser vencido. Porque do mesmo jeito que eu consegui, eu creio, eu acredito, porque o Deus que eu sirvo, Ele está disposto a ajudar todos aqueles que clamarem pelo seu nome. E contra Ele só Deus. Então não tente lutar com as suas próprias mãos. Não tente lutar sozinho. Não tente vencer essa batalha sozinho. Não. Peça ajuda. Pede socorro. Pede socorro. Porque hoje é você que está pedindo socorro. Amanhã vai ser você que vai estar ajudando alguém. Vai estar ajudando alguém. Tem muitos outros detalhes, outras coisas que eu vivenciei nesse 2019, 2020 aí, como Deus me despertou para estar levando a palavra, mas fica para a próxima, fica para os próximos vídeos. Obrigado por ouvir, obrigado por estar aí acompanhando a minha história, acompanhando os meus vídeos no dia a dia, e espero que você fique firme. E vamos juntos nessa guerra. Somos soldados de Cristo Jesus. Amém? Fica com a graça de Deus. Tchau.